e MDC pede recontagem de votos. Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Foi raptado na noite desta sexta-feira um dos maiores empresários da província de Manica, Mohamed e Mafúia Comercial. A família diz que até agora não foi contactada pelos raptores. É aqui onde Mohamed Iqbal passou o dia num dos seus escritórios em mais uma jornada laboral. Por volta das 19 horas, abandonou o local e dirigiu-se à sua residência. E chegado na sua residência, ainda no interior desta viatura, quando mesmo estava a estacionar, eis que 5 indivíduos fortemente armados seguiram-no e arrastaram-no para a viatura destes que estava estacionada precisamente neste lugar. Pegou para trás, o outro correu para mim, eu corri para ir avisar também a senhora para fechar a porta. Então, chega ali na porta, bateu aquela porta enquanto a porta estava fechada. Dali pronto, voltaram, levaram o carro dele com para trás tudo. A cor da viatura, pelo menos? Cor do carro é branca. Minutos depois, seguiu-se o movimento de amigos e familiares que pretendiam inteirar-se do sucedido. Na manhã deste sábado, o ambiente no seio da família era de incerteza. Abalada com a situação, a família lamenta o facto de a vítima, que é proprietária de Manica Shopping, Mafúia Motors e Mafúia Comercial, não estar a gozar de boa saúde. Ele, coitado, está mal de saúde, vive de medicação. Ele tem que fazer o almoço, pequeno almoço, jantar em vários tipos de medicação. Ele foi operado agora, veio de uma operação muito delicada, né? E nessa altura ele precisa de oxigênio, precisa de medicação, precisa de medicamentos de tensão alta. É um homem totalmente doente. Pelo menos contactavam conosco, dizer, precisamos de medicação deles. A gente fazia chegar onde for. Este rapto ocorre a menos de uma semana depois de indivíduos desconhecidos terem assaltado a residência do administrador da cidade de Chimoio, um caso que a polícia ainda não conseguiu esclarecer. Com imagens de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. 5 pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente ocorrido na manhã de hoje na zona da Junta, na cidade de Maputo. O acidente envolveu uma viatura de transporte de passageiros que seguia no sentido Museu-Zona Verde. Escapou de um corte de prioridade, esquivou 2 senhoras que atravessavam a via e, numa manobra perigosa, evitou um choque frontal com este poste e acabou encalhado nesta pedra. Segundo conta, uma testemunha ocular. Esse senhor veio a correr, de repente apareceu um carro a correr. Está a ver? Não sei se aquele senhor estava bêbado. De repente o gajo de espírito, depois desviou, depois virou sangue. Na sequência do acidente, 5 pessoas feridas foram imediatamente evacuadas para o Hospital Geral José Macamo. A viatura perdeu travões e à frente dele tinha uns peões a atravessar, teve que lhes esquivar. Quando vai à direita também fazia a retunda, uma outra viatura teve que esquivar. Igualmente teve que esquivar o poste e foi diretamente para as barreiras, como pode ver aqui. Acredito que são condições técnicas da viatura. A viatura perdeu travões, não conseguiu imobilizar a viatura, por isso que acabou indo bater as barreiras. Estavam lá dentro quantas pessoas? Estavam lá cerca de 8 passageiros e ficaram feridos cerca de 5 deles. A viatura acidentada ficou presa entre uma barreira e um poste, obrigando a um exercício redobrado para a sua remoção. O motorista não quis prestar declarações, alegando que temia represálias do seu patronato. Seguimos com mais notícias no Jornal da Noite. A Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano exige punição exemplar dos professores corruptos e que assediam as alunas. A Ministra fez a exigência ontem, no encerramento do Conselho Coordenador do Ministério. Depois de 3 dias de debates sobre o estágio atual do setor da educação e desenvolvimento humano no país, a ministra mostrou-se agastada com os professores que se envolvem em esquemas de corrupção e de assédio sexual às alunas. Pois estes contribuem de certa maneira na desistência
escolar, portanto, em especial da rapariga. Outra preocupação de Conceita Sortani tem a ver com supostas horas extras de alguns professores, que para si, em alguns casos, são falsas. Para combater o problema, a governante instou os supervisores a serem mais rigorosos na sua atuação. Controlar as horas extras de segunda turma de modo a evitar dívidas. Colocar quadros com formação psicopedagógica e experiência no ensino primário e ou secundário, nos DDPs e nas repartições de educação geral das DPEs e dos serviços distritais de educação, respectivamente. Há 1 ano e meio do fim do mandato e apesar dos problemas que enfermam o setor da educação atualmente, a ministra afirmou que 60% do programa quinquenal do Executivo já foi executado e há condições para ser cumprido até final de 2019. Falta de fundos e de coordenação atrasam as atividades no Ministério da Administração Estatal e Função Pública. Admite a ministra do Pelouro, Carmelita Namacholua, que falava ontem em Maputo. Decorreu durante 3 dias na cidade de Matola o 4º Conselho Coordenador do Ministério da Administração Estatal e Função Pública. No dia do fecho, esta sexta-feira, a ministra do Pelouro revelou que 70% das atividades do Ministério previstas no programa quinquenal do Governo já foram executadas. Entretanto, há ainda desafios e o destaque vai para os problemas de coordenação dentro da instituição. Persistem desafios na implementação de algumas atividades que são devidos, por um lado, à escassez de recursos e, por outro, à deficiente planificação. A esses fatos juntam-se também algumas descontinuidades no fluxo de informação e na coordenação de atividades entre o órgão central e os órgãos locais do Estado. Além destas dificuldades, a ministra aponta o abandono de obras do Estado como um constrangimento que ameaça o cumprimento de metas naquela entidade pública. Os empreiteiros desonestos de obras do Estado devem ser localizados e responsabilizados. E os nossos colegas devem ser responsabilizados, porque foi visto aqui que os nossos colegas também facilitam aqui os empreiteiros desonestos possam empreender manobras em relação às obras do Estado. O Conselho Coordenador do Ministério, dirigido por Namacholua, decorreu sob o lema por uma administração pública centrada na melhoria da qualidade de serviços. O Partido Frelimo apresentou aos seus membros e simpatizantes o cabeça de lista para o município de Quelimane. Trata-se de Carlos Carneiro e a cerimónia foi acompanhada por uma marcha que circulou às artérias da cidade de Quelimane. É desta maneira que a Frelimo iniciou a sua marcha um pouco pelas artérias da cidade de Quelimane. A marcha rodou as principais avenidas da urbe e foi desaguar no comitê da cidade. Aqui o partido enalteceu o papel do chefe de Estado na busca da paz. Nós vimos o presidente assinar acordo de desmilitarização para que Moçambique não tenha homens armados, porque com os homens armados Moçambique não vai desenvolver. Isso nós vimos com os nossos olhos. Depois foi apresentado o cabeça de lista do partido, Carlos Carneiro, para o município de Quelimane. Quero pedir apoio para que a nossa Frelimo continue a trilhar, para que a nossa Frelimo continue a ter sucessos, para que a nossa Frelimo continue a ser aquela Frelimo de sempre. Continua a ser Frelimo de sempre. Frelimo trilhadora, Frelimo de vitórias, Frelimo de sucessos, Frelimo que quer o bem para o povo moçambicano, Frelimo que traz o sossego a todos os moçambicanos. Vos peço apoio, porque por mim só não é possível, mas com a união de todos vamos ter sucesso e em Quelimane é possível, em Quelimane é possível, em Quelimane é possível. O meu muito obrigado pela atenção. Momentos culturais marcaram a cerimônia de apresentação do cabeça de lista da Frelimo na cidade de Quelimane. Por outro lado, dezenas de membros do Movimento Democrático de Moçambique marcharam hoje pelas artérias das cidades de Matola e Maputo para celebrar o Dia Internacional da Juventude. Na ocasião, os participantes queixaram-se da alegada persistência de exclusão dos jovens em relação às oportunidades, sobretudo de emprego.
Os municípios da Matola e Maputo acolheram este sábado marchas dos jovens do MDM, no âmbito da celebração do Dia Internacional da Juventude, efeméride que se assinala este domingo. Os participantes destacaram a importância da juventude para o desenvolvimento do país, mas denunciaram a alegada exclusão dos jovens em relação aos benefícios. Atualmente os jovens se sentem excluídos de muitos programas que o governo, o regime do dia tem feito. Agora, o MDM, como um partido promissor do futuro, os jovens se revêem nos planos do MDM, que é a inclusão social, que é os jovens terem mais oportunidades na governação, ou nas políticas de governação, principalmente na autarquia da cidade da Matola. A mensagem que trazemos é uma mensagem de esperança, uma mensagem na qual os jovens possam acreditar que o futuro está nas suas mãos. Portanto, nós como jovens do MDM estamos aqui para exaltar, para, tanto, persuadir a todos os jovens para que possam participar nos processos de tomada de decisão. Para reverter a alegada exclusão, outros participantes defenderam a necessidade de os jovens serem mais proativos e criarem alternativas de governação. Há muito que ainda pode ser feito, mas o mais importante é que aquilo que vai salvar os jovens são os próprios jovens, que aquilo que vai salvar os jovens é todos entender que Moçambique é para todos, que todos somos importantes, que todos somos comparticipantes. Se os jovens assumir a dianteira, assumir a liderança, serem mais inovadores, nós podemos resolver os grandes desafios que se colocam aos jovens. Naturalmente que os jovens devem parar de ser atores passivos deste processo e passarem a ser os atores ativos do processo. Há necessidade que os jovens venham reivindicar os seus direitos e não se esconderem por detrás das redes sociais, por detrás dos Facebooks apenas, mas sim irem a quem de direito reivindicarem os seus direitos. E este processo eleitoral facilita ou possibilita esta reivindicação. As marchas desembocaram nas delegações do MDM nas cidades da Matola e Maputo, locais onde decorreram palestras e sensibilização dos militantes jovens a participarem ativamente em todo o processo de eleições autárquicas. Distância e questões culturais são alguns dos fatores que fazem com que poucas crianças sejam registadas. A constatação é do Diretor Nacional de Registro e Notariado. Esta é a pequena Kiki. Ela não tem registro de nascimento, apesar de ter 2 anos de idade. Tal como ela, pouco mais de 47% da população não tem um registro de nascimento, um facto que a Direção de Registros e Notariado, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, quer reduzir através da Feira de Registro de Nascimento, que esta sexta-feira se realiza em todo o país. Estamos a buscar diversas formas de fazermos registro. Como podem saber, o registro é gratuito. Estamos já pesquisando do porquê que os cidadãos, portanto, não aderem a essas idades. Fomos ver, portanto, um dos elementos é que temos preconceitos. Dentre os problemas apontados para a fraca adesão aos serviços de notariado estão as distâncias e o problema de gestão do tempo dos progenitores. E por que não estão antes? A questão de tempo só. Estava um pouco fora daqui da cidade, então estava com a mãe, não tive oportunidade de fazer, mas agora, já que estou aqui, por isso que venho fazer. Tal como este pai, quase 200 encarregados de educação se fizeram à escola primária de Xiango, o ponto escolhido para o caso da cidade de Maputo, com o objetivo de registrar os seus tutelados. Nossas crianças podem ter BI para poder também ter uma coisa para poder se identificar, mesmo se estiver perdido, aquilo vai lhe apoiar. Quando chega os seus 6 anos, a criança vai na escola, quando já está registrado, é bom. E, apesar que atrasou um pouco, porque é dos 0 a 5 meses, mas ainda vai tempo. O evento é alusivo à comemoração do Dia Africano do Registro de Nascimento e Estatísticas Vitais e foi replicado em todas as 11 províncias do país. Para além do registro de nascimento, a população de Xiango também se beneficiou do tratamento de bilhetes de identidade.
O Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional pretende capitalizar as 5.000 vagas de emprego colocadas à disposição pela Anadarko durante o período de 5 anos de construção da plataforma de liquefação de gás natural em Palma. O Seminário de Oportunidades Locais, realizado esta sexta-feira na cidade de Pemba, está a trazer boas perspectivas, não só para o setor privado, como também para as instituições do Estado. O diretor do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, INEFP, disse na ocasião que a sua instituição já tem os dados da Anadarko referentes à demanda de empregos, por isso está a trabalhar em todo o país, onde tem centros de formação e de treinamento, para, em tempo certo, colocar à disposição técnicos formados e na medida da exigência da petrolífera. Ali há uma série de áreas que nós temos que trabalhar, desde tubistas, eletricistas, carpinteiros, montadores de andaime, carpinteiros de cofragem, trabalhadores de ferro, entre outros. Nós temos capacidade de fazer estas áreas e já estamos a trabalhar com eles. O mais importante é nós fazermos os testes, que é para vermos os níveis das pessoas que já foram formadas de acordo com os padrões que a Anadarko quer. Com 19 centros de formação profissional em todo o país, o INEFP está a formar profissionais de nível básico, o mesmo que a Anadarko garantiu que vai contratar, pois na fase de construção da plataforma de liquefação de gás natural não vai precisar de mão de obra altamente qualificada e nem exigirá experiência comprovada. E, naturalmente, na medida em que vai crescendo a demanda, vamos também nos especializando para isso. Aqui em Cabo Delgado temos um centro especializado para isso. Formamos tubistas, formamos montadores de andaimes, soldadores, entre outros. E nós estamos satisfeitos que é uma oportunidade. Entretanto, temos a consciência que a demanda há de duplicar ou triplicar. Aí nós temos que reinventar, introduzindo novos turnos, procurando fazer ajustamentos necessários, abrindo mais turmas. Então, aí nós vamos trabalhar. Trabalhar é a palavra de ordem e, como diz o velho ditado, a esperança é a última a morrer. Sim, a esperança é a última coisa a morrer, não é? Saímos para uma curta pausa. Voltaremos dentro de instantes. Até já. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite. A melhoria contínua da qualidade de ensino e a democratização do acesso ao ensino superior são apontados como os principais desafios da Universidade Católica de Moçambique. A instituição de ensino superior privada lançou em Nampula este sábado 733 profissionais para o mercado de emprego. A cerimónia de graduação esteve dividida em duas partes, tendo lugar no primeiro momento a realização de uma missa na Sé Catedral, orientada pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Nampula. Depois deste ato, seguiu-se ao pavilhão dos desportos do Clube Ferroviário, intervindo Armindo Tambo, vice-reitor da área de Administração e Finanças, falou dos desafios da Universidade Católica. A nossa intenção de melhoria da qualidade organizacional visa investir cada vez mais em infraestruturas e equipamentos escolares capazes de proporcionar um bom ambiente de aprendizagem e socialização. Nossa intenção de melhoria da qualidade didática e psicopedagógica passa pela qualificação e formação avançada dos nossos docentes. Um outro desafio que se coloca diante da Universidade Católica de Moçambique é a democratização do acesso ao ensino superior, dando resposta ao direito de todos poderem ter, não só uma formação básica, mas também de nível superior. Com a internacionalização das nossas instituições, a Universidade Católica de Moçambique está a apostar de ano para ano nesta dinâmica que passa essencialmente pela cooperação e pelo trabalho em rede. Num outro desenvolvimento,
Armindo Tambo desafiou os graduados a agirem com ética, profissionalismo e dedicação. Esta missão deve ser exercida com muita responsabilidade, coerência no exercício da vossa função, humildade e muito humanismo, guiados pelos princípios da verdade, transparência e respeito pela pessoa humana. A Universidade Católica de Moçambique é a primeira instituição de ensino superior a se instalar fora da capital do país. Os graduados dos cursos de licenciatura e mestrado das Faculdades de Educação e Comunicação, Direito e do Centro de Ensino à Distância na Universidade Católica Delegação de Nampula revelaram ter enfrentado muitos obstáculos durante a sua formação. Os graduandos prestaram juramento, comprometendo-se a dedicar esforço e energia ao serviço da comunidade e desenvolvimento do país. Em mensagem apresentada por ocasião da graduação, os novos profissionais não se esqueceram das dificuldades enfrentadas durante a formação. A nossa caminhada não foi apenas um mar de rosas, ou seja, tivemos também inconvenientes. Entre outros, destacamos subida de custos de transporte, o que dificulta a nossa planificação do dia a dia. Contudo, todos os constrangimentos foram encarados como desafios e oportunidades de aprendizagem, o que nos leva a afirmar que os mesmos inspiraram-nos ao alcance dos objetivos do curso. Afirmamos que a nossa maior motivação foi pela necessidade de melhorarmos o nosso desempenho cognitivo e não só pela busca de emprego, mas também para responder aos atuais desafios do nosso belo Moçambique. A nível individual, cada graduado prometeu aplicar os conhecimentos adquiridos e continuar a correr atrás dos seus sonhos. Desafios que se seguem, procura de emprego que não está fácil. Tenho fé que continuaremos sempre em frente, cumprindo aquilo que nos foi já solicitado pela toda a comissão acadêmica. Eu venho trabalhando em comunicação e o meu mestrado foi em gestão de marketing e comunicação empresarial. Certamente vou, de facto, ter melhor performance naquilo que é a minha abordagem profissional. E ao longo destes anos, fora da ciência, há alguns aspectos de valor, do humanismo e do trabalho comum que aprendemos. Certamente estou disponível para continuar a contribuir para o desenvolvimento do país. Espero servir para que o país venha a melhorar. Desafios é mais a implementar aquilo que aprendi durante os 4 anos na faculdade. Me empenhar, já que já estou dentro do aparelho do Estado. Estiveram presentes na cerimónia, para além de familiares, também membros do governo e representantes de diferentes instituições. Eduardo Nicute foi eleito presidente da Associação Provincial de Futebol da Zambésia. Entretanto, esta eleição surge um dia depois da Federação Moçambicana de Futebol ter adiado a Assembleia Geral daquela associação para uma data a anunciar. Mesmo com a suspensão da Federação Moçambicana de Futebol, as eleições tiveram lugar este sábado ao nível da Associação Provincial de Futebol. Eduardo Nicute foi eleito presidente da Associação Provincial de Futebol com um total de 14 votos contra 3 do seu adversário direto, Erasmo Valente. Sendo assim, proclamo vencedor das eleições provinciais ou da associação para o cargo de presidente da Associação de Futebol da Zambésia, o senhor, o futuro presidente, como ainda não tomou posse, o senhor Eduardo Luiz Nicute. O candidato vencedor, Eduardo Nicute, mostra satisfeito com a vitória, enquanto que Erasmo Valente, candidato derrotado, insatisfeito. E com esta vitória que julgo asfixiante, 14-3, meu sentimento é de alegria. Certamente, assim que tomar posse, vou reorganizar, reestruturar a camada de formação. Nós estamos no campeonato de camada de formação e a associação já há 2-3 meses andava com um pé coxinho. Minha campanha foi interrompida por causa da impugnação da federação. Eu nem queria vir para aqui, pediram para vir. Legalmente, estas eleições estão impugnadas pela federação, mas não vamos deixar
de perceber que o outro candidato fez o seu trabalho. Erasmo Valente diz que neste momento aguarda a decisão da Federação Moçambicana de Futebol. Por sua vez, a FMF reitera que a Associação Provincial está a agir à margem dos estatutos. Numa carta enviada àquela agremiação, a FMF chama a atenção para o cumprimento das diretrizes da FIFA, CAF e FMF. Está instalado o braço de ferro entre a Federação Moçambicana de Futebol e a Associação Provincial de Futebol da Zambésia. Depois da FMF ter suspenso os órgãos de direção da Associação Provincial de Futebol da Zambésia e adiado a realização da sua Assembleia Geral, eis que, neste sábado, a Associação Provincial desafiou a FMF e realizou a sua Assembleia Geral. A Federação Moçambicana de Futebol interpreta tal ato de uma afronta, segundo atesta o documento, e passamos a citar. Exortamos ao ex-senhor presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação Provincial de Futebol da Zambésia que o não cumprimento da diretiva da FMF, emanada na Carta 245-FMF-7D-2018, de 9 de agosto de 2018, viola os estatutos da FMF que a associação assumiu respeitar e fazer respeitar. Fim de citação. Entretanto, em reação às escaramuças registradas em Quilimane, o Conselho de Disciplina da Liga Moçambicana de Futebol decidiu punir o 1º de maio com a pena de realização de 3 jogos à porta fechada e uma multa de 150 mil meticais, segundo um comunicado enviado à nossa redação. Enquanto isso, a Liga Desportiva de Maputo venceu hoje o Desportivo de Nacala por 1-0 em jogo da 21ª jornada do Moçambola 2018. No final do jogo, os adeptos do Desportivo de Nacala vandalizaram parte da vedação do campo, em protesto contra a equipa de arbitragem. O treinador, Omar. Entrou melhor o Desportivo de Nacala, que aos 10 minutos viu o Mundinho fazer xeremate, que passou por cima da baliza de Pinto. 5 minutos depois, a Liga Desportiva respondeu neste lance bem desenhado, que culmina com um golo de cabine. Diga-se um golo consentido depois de um erro do guardião Nando. Lançamento longo. Aos 22 minutos, Dainho pela Liga Desportiva teve tudo para dilatar o marcador, mas frente a frente com Nando fez o mais difícil. No minuto 33, Quaresma pelo Desportivo de Nacala tentou a sorte neste remate a meia distância, mas a bola não teve a direção pretendida. Com um 1-0 a favor da Liga, terminou a primeira parte. A segunda parte não teve grande história, senão os atos de vandalismo perpetrados pelos adeptos do Desportivo de Nacala, em protesto contra a atuação da equipa de arbitragem, neste lance em que o fiscal de linha assinala fora de jogo contra a equipa forasteira. Os adeptos de Nacala não gostaram e destruíram parte da vedação do campo da Liga e atiraram algumas pedras para o interior do recinto. Mas estão a fazer muito mais barulho, muito mais ruidosos. Agora aqui a contestarem a decisão. Contestarem a decisão da equipa da arbitragem com aquele fora de jogo. A polícia esteve no local, mas só se limitou a apelar que os adeptos mantivessem a calma. Na minha opinião, o árbitro pecou muito. Na primeira parte há uma grande penalidade a nosso favor e não foi assinalada. E os adeptos na Cala vêm aqui exaltarem-se, jogarem na Cala como todo mundo sabe, só para quem vê que está lá no terreno. E até saem de lá para virem fazer escaramuças aqui. É difícil, porque não há nenhum grupo de adeptos que sai de Maputo ou qualquer província que seja para na Cala para fazer isso. Vandalizarem a vedação do nosso estádio é inconcebível. E agora eu quero saber quem é que vai pagar aquilo. Nós estamos a apelar que não haja o que aconteceu ali, que eu não gostei de ver, alguns adeptos, que estamos todos os dias a falar disto, sobre vandalismo nos campos, mas estou a pedir que os árbitros também têm que ter um bocadinho do seu trabalho. Tem 17 leis, eles têm que seguir isto para não acontecer o que está a acontecer. Na próxima jornada, a Liga irá defrontar a UP de Manica. Já o Desportivo de Nacala irá medir forças com o Ferver de Nampula. O Vaz Basket Team venceu a Politécnica por 63-52 em jogo da 7ª e última jornada da fase regular da Liga Moçambicana de Basquetebol, Mozal. Com uma vitória.
Depois de averbar 6 derrotas em igual número de jogos, o vice-campeão provincial de Sofala, Vaz Team, seguiu para esta partida apenas para cumprir o calendário e tentar conquistar a primeira vitória. As duas equipas entraram para o jogo com pouca dinâmica, quer ofensiva, quer defensiva, mas foi o Vaz Team que saiu do primeiro período a vencer por 18-14. Para mudar o rumo do jogo, no segundo quarto, a Politécnica apostou numa defesa zona 2-3, impondo dificuldades à turma da Beira. Facto que fez com que saísse da primeira parte a vencer por uma vantagem ligeira, ou seja, 30-28. No regresso à quadra, assistiu-se a uma partida dominada pelos estudantes através de transições rápidas e agressividade no ataque. No entanto, foi o Vaz Team que esteve melhor na finalização, tendo vencido esta etapa por 39-38. Quarto e último período viu-se os vice-campeões da província de Sofala galvanizados e a lançar bombas, chegando a fazer um parcial de 9-0 diante de uma Politécnica sem soluções, que perdeu o jogo por 63-52. Esta foi a única vitória do Vaz Team, que termina a sua participação na prova na 8ª posição. Mais uma pausa no Jornal da Noite, mas antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela zona sul. Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 17. Para Xai-Xai espera-se uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 18. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 19. Para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 19. Chimoio espera-se uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 17. Para Tete espera-se uma temperatura máxima de 34 graus e uma mínima de 19. Climane poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 20. Já para a zona norte do país, concretamente na cidade de Nampula, espera-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 17. Para Pemba, 29 graus de máxima, 18 de mínima. Por fim, Lexinga poderá registrar uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 13. Aguarde por si. Até já. Esta previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. A Sociedade Presbiteriana das Mulheres de Caridade celebra hoje 90 anos de existência. A sociedade, criada em 1928, tem como missão educar mulheres no temor a Deus e estimulá-las a tornarem-se num exemplo para a sociedade. Depois dos Madudanas, a Sociedade de Homens Presbiterianos completar 25 anos no mês passado, agora é a vez da Sociedade Presbiteriana das Mulheres de Caridade da mesma congregação completar 90 anos. São quase um século de ajuda ao necessitado, como refere o segundo maior mandamento da Bíblia dos cristãos: amai ao próximo como a si mesmo. É neste mandamento que esta sociedade de caridade se inspira e faz jus ao preceito. Foi mais para ajudar as mulheres, para saírem desses mitos, para estarem livres, estarem à vontade, sentirem-se com o poder também de dizer alguma coisa na família, ter opinião na família, na sociedade, assim como na igreja. Para Ana Tempe, outra membro, a Sociedade Presbiteriana das Mulheres de Caridade veio para trazer esperança aos mais necessitados. O objetivo número 1 é de evangelizar a mulher, tirar a mulher dos tabus, de coisas mundanas, né? Transformando a vida dessa mulher em Jesus Cristo. A Sociedade Presbiteriana das Mulheres de Caridade foi criada em 1928. Este ano tem como lema Mulheres de Caridade iluminando o mundo. O evento contou com a presença de mulheres de outros países de África. Seguimos com a atualidade internacional. A oposição do Zimbábue levou ontem ao tribunal uma queixa contra os resultados das eleições presidenciais que elegeram Emmerson Mnangagwa no poder desde o afastamento do Robert Mugabe e membro do mesmo partido. O MDC pede recontagem de votos ou que o tribunal declare vencedor o seu candidato,
Nelson Chamisa. O principal partido da oposição no Zimbábue apresentou esta sexta-feira um recurso contra os resultados das eleições presidenciais do mês passado, alegando irregularidades, e que resultou na suspensão da investidura do eleito Emmerson Mnangagwa, até decisão do Tribunal Constitucional. No recurso, MDC pede uma nova votação ou que o seu candidato, Nelson Chamisa, seja declarado vencedor. O ministro da Justiça, Ziambe, confirmou à agência francesa AFP que a investidura de Mnangagwa está suspensa. A investidura não decorrerá como previsto. Todos os procedimentos estão suspensos e aguardam a decisão do Tribunal Constitucional, afirmou Ziambe. A investidura de Mnangagwa no poder desde a saída de Robert Mugabe em novembro e do seu governo estava planeada para domingo e teria a presença de vários chefes de Estado e diplomatas. Uma comitiva do MDC, composta por advogados e um membro do partido, entregou o recurso uma hora antes do final do prazo. O tribunal tem agora 14 dias para decidir. Temos um bom caso e uma boa causa, escreveu Chamisa na rede social Twitter. O advogado Tambani Mbofo, que se dirigiu ao tribunal, mostrou-se confiante na integridade da justiça. Os Estados Unidos duplicaram as tarifas de importação de aço e alumínio da Turquia. Através da sua rede social Twitter, Donald Trump anunciou que as tarifas do alumínio sobem para 20% e as do aço para 50%. Eu recordei ser de uma guerra comercial que poderá se alastrar pelo mundo. Depois de entrar em uma guerra comercial com a China, aumentando tarifas alfandegárias a produtos chineses, Donald Trump anunciou esta sexta-feira o aumento de tarifas de importação de aço e alumínio da Turquia. Através do Twitter, Trump fez saber que as tarifas do alumínio sobem para 20% e as do aço para 50%, a decisão que afeta negativamente a moeda turca, ou seja, a moeda turca caiu mais de 15% e desde o início do ano já desvalorizou mais de 40%. Um dólar vale agora cerca de 6 liras e 50 cêntimos. Reagindo aos aumentos das tarifas de alumínio e aço, o presidente turco garantiu que vai ganhar a guerra econômica com Washington. Aliás, num discurso em Bayburt, no nordeste do país, Tayyip Erdogan apelou aos compatriotas para que ajudem nesta batalha. Se tiverem dólares, euros ou outro debaixo da vossa almofada, vão aos bancos e troquem-nos pela lira turca. Esta é uma luta nacional, disse Erdogan. Os Estados Unidos impuseram sanções econômicas a Ankara devido à detenção de um pastor protestante americano na Turquia. Andrew Branson está a ser julgado por espionagem e terrorismo por alegadamente ter ligações ao movimento de Fethullah Gulen, teólogo radicado nos Estados Unidos, que Ankara acusa de ter estado por detrás do golpe militar falhado em 2016. As sanções econômicas dos Estados Unidos contra o aliado da NATO já fizeram o governo turco rever a perspectiva de crescimento econômico do país de 5,5% para menos de 4% este ano. Em 2017, a Turquia registrou um crescimento econômico de 7,4%. O Conselho de Segurança das Nações Unidas e António Guterres exigem uma investigação credível, transparente e independente ao ataque da última quinta-feira contra uma zona de mercado na cidade de Saada, no Iêmen, que atingiu um autocarro escolar. A mais recente atualização das vítimas do ataque havido na última quinta-feira no Iêmen aponta para 51 mortos, incluindo 40 crianças e pelo menos 79 feridos, entre eles 56 crianças. Depois da condenação, logo na quinta-feira, pelo secretário-geral das Nações Unidas, esta sexta-feira o Conselho de Segurança reuniu-se à porta fechada e os membros do organismo foram informados dos detalhes deste trágico ataque. A reunião foi convocada a pedido da Bolívia, Holanda, Peru, Polônia e Suécia,
todos membros não permanentes do Conselho de Segurança. A embaixadora britânica nas Nações Unidas e atual presidente do Conselho de Segurança, Karen Pierce, anunciou, depois da conclusão da reunião, que os membros revelaram uma grande preocupação por este e outros ataques ocorridos no Iêmen e pediram uma investigação credível e transparente. Com esta notícia, fechamos o Jornal da Noite de hoje. Grato